Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Olha, hoje eu venho apresentar uma nova série que nós começamos na igreja e o nosso tema é Vencendo a Escassez com Neemias. E essa é a primeira ministração da série Vencedores. E nós vamos aprender como é que Neemias tratou e lidou com uma situação muito grave em Jerusalém. Havia muito problema com as famílias, com o povo, miséria, derrota, vergonha, estavam afastados de Deus. E como isso trouxe o quê? A escassez, a pobreza, a humilhação. E nós aprendemos com Neemias, e Neemias foi auxiliado por Malaquias, uma palavra profética de Malaquias ajudou a Neemias nesse processo. Venha participar conosco, venha assistir todo este vídeo. Você vai entender como é possível vencer a escassez com a ajuda da palavra do Senhor através de Neemias. Assista até o fim, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Um abraço. Pai querido, nos colocamos em Tua presença mais uma vez nesta manhã. Pai, nos colocamos diante do Senhor, clamando pela Tua bênção e pela direção do Teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a Tua bênção sobrenatural nesta manhã, também através da Tua palavra. Que a Tua palavra revelada chegue a cada coração, Senhor. Que a Tua revelação, a direção, a correção, o ensino venham sobre o Teu povo nesta manhã, para que nós possamos viver a Tua bênção, para que a palavra que o Senhor tem trazido para nós não volte vazia, mas que ela, Senhor, encontre e pouse em nosso coração, e que ela produza resultado, que ela produza, Senhor, como a semente que caiu em boa terra, a 30, a 60, a 100 vezes mais. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito contrário, barreiras, bloqueios, Senhor, pensamentos contrários, resistências humanas, carnais, diabólicas, interferências, ruídos na comunicação, saiam em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo haja com liberdade, trazendo a Tua bênção sobre nós através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se ainda tem crianças, as crianças já foram subindo. Se tem mais alguma aí, libera, tá bom? Para ir lá para o Ministério Kids, tá bom? Irmãos, o nosso tema hoje, como eu falei para vocês, é vencendo a escassez com Neemias. Mas durante o texto Neemias vai fazer uma parceria com outro profeta, tá? Mas vamos lá, Neemias capítulo 12, versículo 43, diz assim, ó: No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Fala amém. Amém. Então, irmãos, eu selecionei essa passagem para mostrar para vocês um momento muito especial em Jerusalém. Alguém pode dizer, pastor, mas é Jerusalém. Se eu fosse a Jerusalém, eu estaria feliz, animado. Qualquer um, eu também, nunca fui, gostaria de ir. É um sonho de consumo, ir a Israel e aí a Jerusalém. Alguém tem esse sonho também, ir a Israel? Amém. Quem sabe a gente faz uma caravana, vai receber São Paulo. Amém. Vai orando, irmãos. Vai orando. Deus abençoa, né? Queridos, então havia uma grande festa. Por que isso? Eu separei esse texto por parecer um pouco diferente, né? E parecer normal, mas ao mesmo tempo quero dizer que ele é diferente. Por quê? Porque já fazia muito tempo que esse povo estava sofrendo. E eles começaram a ter um avanço, uma melhoria, algumas coisas melhoraram. Quando Neemias chegou a Jerusalém, reconstruiu os muros, então, muitas coisas boas começaram a acontecer. Aí a Bíblia diz que o rei chamou Neemias de volta, para Suzã. E ele voltou. E ali a Jerusalém ficou. E começaram a acontecer alguns problemas ali. Graves problemas, muitos problemas. E o povo voltou a sofrer novamente.
As coisas começaram a piorar. Neemias volta e encontra o povo numa situação difícil. E aí ele vai orar, buscar a Deus para resolver essas questões, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui, né? Então o povo estava muito feliz nesse momento, por quê? Porque Neemias já havia resolvido os problemas que ele encontrou, né? Esse era um dia de grande alegria para o povo. Falam vocês? Agora eu quero perguntar, por quê? Por quê? Fala para o seu vizinho, por quê? Por quê? Por que era um dia de grande alegria? Diferente de outros. Vamos ver o texto para nós entendermos? Neemias 12, 44 a 47, diz assim, ó. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Vou repetir. Porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Digam vocês. Vamos continuar a leitura. E executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, também havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Então, irmãos, por que o povo estava alegre? Por que havia esse júbilo, essa festa que ultrapassava os muros de Jerusalém? É bom lembrar que naquela época não tinha caixa de som. Não é igual hoje, né? Que meia dúzia de pessoas com a caixa de som faz aquele baile funk que não deixa você dormir a noite toda. Não é assim, não? Vocês moram perto de um lugar que tem baile funk? Não? Misericórdia. Já vivi muito isso, mas graças a Deus agora estou liberto. Eu moro de um lado que o som não chega. Tem lá na região, mas do meu lado não chega, graças a Deus. Já passei muitos cultos domingo de manhã aqui, sem ter fechado o olho a noite inteira. Deus me libertou, ouvi oração principalmente da Patrícia. Ela orou muito por isso. Voltando aqui, meus. Então, era uma festa, eles tinham instrumentos, cantores, tinham. Mas o som das vozes era tão alto que ultrapassava as muralhas e chegava longe o som da festa. Por que esta grande festa? Por que estava acontecendo isso? O texto diz assim, ó. O povo estava alegre porque os sacerdotes e levitas ministravam ali. Essa era uma alegria fora do comum, porque já fazia um bom tempo que não havia mais serviço religioso. Então, o que eles estavam celebrando? O retorno do serviço religioso, dos sacrifícios, da adoração, né, da celebração, que já fazia um bom tempo que não acontecia. É por isso que eles estavam tão felizes. Mas eu não entendi melhor isso aí. Ah, pastor, mas era só uma reunião. Não, irmãos. Isso aqui, irmãos, era algo muito maior do que você pode imaginar. Era o resultado de uma mudança que Neemias aplicou em Jerusalém. Vocês vão entender. Fica atento, fica ligado, para você não perder. Cuidado para não conversar, distrair em algum momento. Às vezes uma palavra-chave que vai mudar a sua vida está numa frase. Num pedacinho de versículo pode ter a chave para mudar a história da sua vida. Então fica atento. Fala amém, irmãos? Amém. Bem, a pergunta, por que anteriormente não havia serviço religioso? Digam vocês. Isso não foi uma pergunta, né, irmãos? Vamos de novo, vai, toma a frase, vamos lá. Por quê? Vamos lá? Por quê? Senão acho que vocês não querem saber por que não tinha.
Porque não tem uma interrogação no final da frase, né? Vamos ler o texto? A gente vai ler bastante texto hoje, mas está tudo aqui, tá? Neemias capítulo 13, versos 4 e 5. Diz assim: ora, antes disso, só esse pedacinho, digam comigo. Ora, antes disso. Fala de novo. Ora, antes disso. Muito bem, então esse ora não é de orar, tá? Ora, antes disso. Quer dizer, antes de estar acontecendo essa festa, antes de estar esse momento maravilhoso, o povo está celebrando, obrigado, por tudo que está acontecendo, antes disso aconteceu uma situação que trouxe vergonha, desgraça e humilhação para o povo de Deus. Trouxe miséria. Vocês entenderem, vocês vão entender o que está acontecendo aqui na nossa história. A Bíblia precisa ser lida e também entendida. Não só um texto coisa que a gente lê um jornal ou lê uma revista, né? Vamos ao nosso texto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Quem era Tobias? Tobias era o trio, parada dura, não, brincadeira, era o trio perturbado que perseguia o povo de Deus e também Neemias. Lembram deles? Tobias, Sambalate e Gesem, 3 endemoniados, que quando o capeta não vem pessoalmente, eles mandam os secretários, né? Esses aqui eram os secretários do capeta, entendeu? Então, Eliasibe, aqui diz sacerdote, ele era o quê? Encarregado da câmara do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este, para quem? Para Tobias, uma câmara grande, onde dantes, fala comigo, onde, quer dizer, anteriormente, antes dele fazer isso, se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Presta atenção para você entender o contexto. Hoje é um pouco diferente, porque nós trabalhamos com dinheiro, né? Hoje não está nem em nota mais, né? Hoje já está tudo digital, cartão, Pix, né? Bitcoin, entendeu? É tudo desse jeito assim. As criptomoedas, enfim, o mundo moderno. Naquela época, tinha também dinheiro? Tinha. Mas uma boa parte do que o povo trazia, como o dízimo, como a primícia, as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, eram trazidos em espécie. Eram cereais. Então, ao lado do templo havia um grande depósito, que era para guardar essas ofertas que o povo trazia, por ser um mandamento de Deus para o povo de Israel. O que aconteceu? Eliasibe, que era o sacerdote responsável por este local, ele se aparentou com Tobias, esse endemoniado, que nós falamos aqui. E Eliasibe, construiu, fez o quê? Ele pegou o espaço que era dedicado para as ofertas, a adoração, as coisas, e fez o quê? E tirou tudo de lá, não deixou trazer mais nada, e fez uma casa para esse endemoniado morar. Entenderam o problemão que esse sacerdote estava arrumando? E olha que era sacerdote. Ele não era uma pessoa que desconhecia, não era uma pessoa qualquer que não conhecia os princípios e as leis, não. E para ser sacerdote tinha que ser de uma linhagem de sacerdote. Desde criança aprendia os princípios, mais do que qualquer as outras pessoas. Então o cara cometeu um pecado muito grave. E aí ele vai trazer um prejuízo para o povo. Quero que você entenda o que está acontecendo aqui, tá? Diz assim, ó, põe a próxima tela para mim, ó. Diz assim, ó: quando o povo deixou de levar dízimos, primícias, ofertas, sacrifícios, os levitas e sacerdotes, que eram responsáveis pelo ensinamento e manutenção das leis de Moisés,
foram embora porque não tinham sustento. O que isso quer dizer? Eu quero que você entenda como funcionava a estrutura de Israel. Eles eram 12 tribos, referente a 12 filhos de quem? De Jacó. 12. Então 12 tribos. Levi era um dos filhos dele. E o que acontece? E aí Deus falou: eu quero separar a tribo de Levi para mim. Para mim. Eles serão meus. Eles não terão a herança com os outros. Eles serão separados para mim, para serem sacerdotes, levitas. Que tem gente que acha que tinha lá um pouquinho de sacerdote e meia dúzia, 10, 15, 20 levitas para cuidar do templo, e não existia mais. Irmãos, os levitas estavam em todas as cidades. Havia sacerdote que visitava as cidades. Os levitas iam de casa em casa quando havia um problema, tratar de problema de família, problema de doença, resolver questões. Tudo eram os levitas e os sacerdotes que cuidavam no país inteiro. Em Jerusalém ficava a estrutura do grande templo. E não havia naquele momento ainda igrejas ou sinagogas. Então esse povo todo da tribo de Levi era separado para fazer isso. E quando Deus colocou as tribos através de Moisés no deserto, Deus falou: olha, eu quero que a tribo de Levi seja separada para mim. Então ficaram 11 tribos. E aí Deus mandou formar 2 tribos a partir da tribo de José. Então não tem tribo de José. Tem a tribo de Efraim e Manassés, que são os 2 filhos de José. Então completou-se 12, e a tribo de Levi é uma tribo à parte, separada para o serviço de Deus. Então, o que se trazia era para sustentar toda essa estrutura que estava no país inteiro, para cuidar deste povo no país inteiro. É uma logística louca para manter essa estrutura funcionando. Então, irmãos, quando eles pegam e fecham o depósito do templo e para de receber, o povo parou de levar. Vai levar onde? Não tem onde levar, não tem onde guardar. E como foi o sacerdote que fez, o povo entendeu? Acho que é assim mesmo, porque o povo geralmente é comandado. Quem fez coisa errada foi o sacerdote. E o povo foi atrás deles, achando natural. Achando natural. E o que aconteceu a partir disso, irmãos? Todo o serviço religioso gradativamente foi sumindo. Por quê? Porque os sacerdotes, os levitas, é bom lembrarmos, eles tinham família, tinham filhos, não é igual o padre, né? Que vai para um lugar isolado, deixa a família, ou não tem filhos, não casa. Não, os sacerdotes, os levitas casavam, tinham família. Então eles tinham uma estrutura para manter. Só que agora não tinha mais nada, eles iam viver de quê? Cada um voltou para uma região e foi trabalhar. Foi fazer lá, capinar, cuidar de terra, trabalhar com os outros, enfim. Foram fazer alguma coisa que precisavam sobreviver. Perceberam o estrago que esse sacerdote fez? Pastor, mas e daí? Vocês vão entender o que é um efeito cascata. Vocês vão entender a estratégia do inimigo aqui. Vamos lá. A partir daí, o povo começou. Leiam vocês? A partir daí, o povo começou. Começou o quê? Quando o povo deixou de levar as suas ofertas, seus dízimos, suas primícias, os sacrifícios, o que começou a acontecer? Primeira coisa, a Bíblia diz: começou a fazer associação com o tipo de gente que Deus proibiu. Pastor, mas o que isso tem a ver com levar a oferta e não levar? Quem é que ensinava o povo? Quem é que corrigia o povo? Quem é que indicava o que era certo e errado para o povo? Eu quero que vocês entendam que essa estrutura é uma estrutura gigante em todas as cidades de Israel. E era responsabilidade dos levitas e sacerdotes. Era muito sério isso, irmãos. Tá? Então eles começaram a se associar com o tipo de gente que Deus proibiu. O texto de Neemias 13, 1 e 2 diz assim, ó: naquele dia se leu para todo o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas, os moabitas,
não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Quando Neemias veio e reconstruiu as muralhas, ele começou a resolver isso. Porque quando ele chegou lá, Jerusalém era uma bagunça. Ele reconstruiu a muralha e começou a arrumar isso aí. Aí quando ele foi embora, os caras começaram a querer fazer de novo o que eles queriam. Por quê? Porque não havia mais o quê? Um pulso forte. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando eles deixaram de ter ensinamento, correção, princípio, eles começaram a fazer coisas que Deus havia proibido. Que estava na lei de Moisés. Mas quem é que ensinava a lei de Moisés? Os sacerdotes, os levitas, os escribas, que todos eram levitas. Percebeu que começou o povo a... E aí você percebe o quê? Primeiro eles falharam em trazer o que Deus ordenava. Agora eles começaram a tomar decisões erradas. E aí é um problema a mais que se acumula. Continuando aqui, ó. Outra coisa que eles começaram a fazer a partir desse momento: trabalhar e fazer comércio no dia de sábado. Neemias capítulo 13, versículos 15 a 18. Diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e todas as sortes de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitava em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus sobre todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazei ira maior sobre Israel, profanando o sábado. O que eles começaram a fazer também? O sábado era um dia dedicado a Deus e ao descanso. Tinha duas funções: a descansar dos trabalhos, das obras, e também era o dia de adoração, de cultuar a Deus. Essas duas coisas deveriam acontecer no sábado, e era uma lei. Deus colocou como lei, sabe por quê, irmãos? Que primeiro, o povo tem que adorar a Deus, e segundo, as pessoas precisam descansar. Fala amém. Fala: eu preciso adorar a Deus. Eu também preciso descansar. Descanso é de Deus. Não exagera que aí é preguiça. Calma. Então, irmãos, eles começaram a fazer o quê? Começaram a comercializar, trabalhar nos lagares, fazer comércio, permitindo que os estrangeiros invadissem Jerusalém no sábado para fazer vendas. Um comércio todo começou a acontecer ali. E Neemias fala: não foi por isso que os seus antepassados sofreram, e vocês vão cometer o mesmo erro de novo? Vocês vão aprender uma lição? Ele chama a atenção das autoridades e do povo. Por quê, irmãos? Porque alguma coisa estava errada. Alguém fala: pastor, era só um dia. Não, irmãos, não era só um dia. Era um dia para o povo poder descansar, que precisa descansar, pela saúde física e saúde mental. Pessoas que não descansam vão ter problemas de saúde logo. Tá? Quem não dorme, quem não descansa, quem não dá uma pausa, acaba ficando doente. Tá? Pode não ser na hora, mas isso vai acumulando, vira um problemão. Outra coisa, eles trabalhavam muito. E qual é o dia que eles se separavam para santificar e para adorar a Deus? Perceberam então? Começaram a fazer isso. Presta atenção, irmãos. Quando eles começaram, por que tinham que trabalhar no sábado? Vou explicar um princípio para você entender para os nossos dias.
Deus estava dizendo o seguinte para eles: ó, eu cuido de vocês. Se você não trabalhar no sábado, para me adorar e para descansar, eu vou manter você e vou te abençoar. Isso é importante. Quando o povo estava no deserto e Deus instituiu essa lei, Deus trazia o maná, que era algo que vinha junto com o orvalho, e de manhã, como sementes, como pequenas escamas, estavam ali em torno do acampamento. Eles iam lá, pegavam e preparavam todos os dias. Se eles pegassem o mantimento, o maná, e carregassem, tinha muito, e carregassem muito para guardar para outro dia, a Bíblia diz que o maná apodrecia e juntava, tirava mal e juntava bicho. Mas quando chegava na sexta-feira, Deus dizia o seguinte: vocês vão pegar a porção para 2 dias. E o maná que guardava de sexta para sábado não estragava. E se você guardasse de segunda para terça, e terça para quarta, estragava, ele tinha e juntava bicho. Como é que você explica isso? Isso quer dizer, eu cuido de vocês. Agora Deus diz o seguinte: não precisa trabalhar no sábado, porque eu vou compensar que vocês não estão trabalhando, porque eu vou prosperar vocês. Fala amém. Agora há uma inversão. O povo não oferta mais, o povo não entrega dízimo mais, o povo não entrega primícia mais, e eles começam a entrar numa cadeia de miséria. O devorador começa a chegar, e aí o cara tem que trabalhar todo dia, ainda tem que trabalhar no dia que era para descansar e para adorar o Senhor, para tentar ter um pouquinho mais de dinheiro, mas mesmo assim eles estavam sofrendo miséria e decepção. Porque jamais o seu trabalho vai substituir a bênção de Deus na sua vida. Guarde isso. Seu trabalho jamais vai substituir a bênção de Deus. Não estou dizendo que não devemos trabalhar, mas estou dizendo que não pense que só trabalho vai mudar a sua vida. Precisa trabalhar? Precisa. Mas você precisa da bênção de Deus. E nos nossos dias tem muita gente que está correndo atrás de melhorar de vida, mas não tem sido fiel a Deus. Se a semana tivesse 8 dias, você teria que trabalhar 8, se tivesse 10 dias, você teria que trabalhar os 10 dias, mas não ia compensar a bênção de Deus na sua vida, porque Deus é quem cuida de nós. Fala amém, irmãos? Então tem muita gente que está deixando de estar na presença de Deus, está deixando de adorar a Deus por causa de trabalho, porque ele acha que o trabalho vai resolver o problema dele. Quer dizer para você, quem vai resolver o seu problema é Deus. Deus é quem vai abençoar você. Deus é quem vai cuidar da sua casa e da sua família. Pastor, é pecado trabalhar? Claro que não. Trabalhar é uma ordenança. Pecado é não trabalhar. Mas cuidado para não exagerar, para você não tirar o seu descanso, a sua família e Deus da equação. Pode perceber que geralmente acontece isso. A pessoa começa a ser infiel a Deus, como esse povo foi, aí a família sofre, aí a pessoa sofre, fica doente, e o espiritual vem maligno e a miséria vem. Continuando aqui, ó. O que mais eles começaram a fazer depois que os sacerdotes levitas não puderam mais cuidar do povo? Casamento misto e cultura pagã. Olha como a desgraça vai aumentando. Neemias 13, 23 a 27. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Ué, essas amonitas e moabitas não eram aquela que Deus tinha dito que não era para se associar. Eles não podiam nem entrar na cidade de Jerusalém. Agora eles estavam casando, velho. Vocês entenderam como a mente deles fechou. Não era nem para associar, não ter nenhum negócio, nenhum comércio, nada com eles. Não era para deixar nem eles entrarem em Jerusalém. Agora o povo de Israel está casando com esse povo. Olha como a coisa vai descambando, irmãos, rapidamente. Rapidamente. Continua. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Moravam em Jerusalém e não sabiam falar judaico. Mas a língua de seu respectivo povo. Agora olha o que Neemias fez, irmão. Padrão Braz.
Vai vendo. Contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos e a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Aí, ele está dizendo, como é que vocês vão dar os seus filhos, suas filhas? Vão tomar mulher, vão casar suas filhas com esses caras? Vão casar seus filhos com essas mulheres? Né? Aí ele diz assim, ó, não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Então, irmãos, começou a contaminar a linhagem judaica, os princípios. Os filhos não sabiam nem falar a língua de Israel. Olha que coisa terrível. A cultura, a religiosidade, os princípios, às vezes, porque não tinha quem ensinasse. Quem ia ensinar para eles era o quê? Os sacerdotes levitas não tinham para ensinar. Quem ia ensinar? Esse povo perturbado. Perceberam como o inimigo estava trazendo destruição para Jerusalém e para Israel? Como eu disse para vocês, um abismo chama outro abismo. Quando é que tudo isso começou? Esses males começaram a acontecer? A partir de quando? Quando o sacerdote fechou a casa, fechou a câmara do tesouro e o povo deixou de levar a sua contribuição na casa do Senhor. Eu quero que depois, com calma, você leia o livro de Neemias. Você entender que eu não estou inventando nada, o pastor está forçando a barra. Não, está na Bíblia, moça. Leia com calma. Talvez você nunca parou para prestar atenção nesse texto, mas leia com este olhar. Tá? Mas eu quero trazer mais uma informação para você, além dessa. Que provavelmente uma boa parte das pessoas não falam. A gente não costuma ouvir pessoas pregando sobre isso, mas é uma informação muito importante. Tá? Malaquias, sabe o Malaquias? Lá, o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, sabe o Malaquias? Sim? Lembra do Malaquias? Lembra? Beleza, então. Seu amigo? Então tá bom. Malaquias foi contemporâneo de Neemias, sabiam disso? Ele viveu na mesma época de Neemias. Pastor, mas peraí, Neemias está lá antes de Saulo. Como é que ele foi contemporâneo de Malaquias, que é o último livro da Bíblia? Irmãos, para quem não sabe, a Bíblia não é, o livro do Antigo Testamento não está na ordem cronológica. Aqui está falando, irmãos, de uma época que o povo tinha voltado da Babilônia e estava reconstruindo Jerusalém depois da profecia de Daniel. Então os livros se conversam. Então eu fui pesquisar, porque eu tinha esse princípio no meu coração, e eu fui pesquisar a história. E aí eu achei os textos dizendo exatamente isso. Tá? Ó, diz assim, ó, Malaquias foi contemporâneo de Neemias, ele profetizou, a profecia do livro de Malaquias aconteceu no ano de 430 a.C. 430. Neemias começou as reformas em Jerusalém em 455 a.C. Mas é importante você lembrar que o tempo conta ao contrário até chegar no zero, que é o nascimento de Jesus. Então você tem AC, né? AC e DC. Lembrando que isso aí, se DC não é banda de rock, por favor. AC é antes de Cristo, DC depois de Cristo. Tá? Então, antes de Cristo, então, vem contando ao contrário, vem diminuindo. Então, Neemias começou a ir para Jerusalém fazer a reforma das muralhas, tudo, em 455. Aí ele vem, fez a reforma, melhorou as coisas e ele voltou para Suzã. Nesse período, o povo se perdeu. Esse sacerdote perturbado aqui
inventou essa palhaçada e fez esse estrago. Aí, em 430, mais ou menos, Neemias profetizou. Eles eram contemporâneos, tá? E viviam lá. Ele profetizou sobre a causa de tanto problema e miséria no meio do povo de Deus. Eu vou ler para vocês um texto que todo mundo já ouviu diversas vezes. Quando eu falo todo mundo, a força de expressão. A grande maioria de nós já ouviu muitas vezes. Mas talvez você nunca entendeu o contexto histórico. Eu estou trazendo o contexto histórico para você agora. Malaquias 3, de 6 a 12, diz assim: porque eu, o Senhor, não... Vamos falar de novo isso? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer dizer, eu mantenho a minha aliança com você. Tá? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Voltem para mim. Mas temos que voltar por quê? Nós não estamos aqui. 8. Deus dizendo, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Pausa. Fale comigo. Com maldição sois. Quem está dizendo isso é o demônio, não é isso? Quem está dizendo isso? Se você tiver um problema com alguém, Deus te ajuda a resolver. Se tiver um problema com o capeta, Deus te ajuda a resolver. Se tiver um problema com Deus, que você vai correr para onde? Voltando aqui. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Deus não fala está roubando o templo, está roubando os sacerdotes. Deus fala, vocês estão roubando a mim. A mim. Por quê? Porque o dízimo, a primícia, não é seu. É de Deus que Ele confiou a você. Então não é dar dízimo, pagar dízimo, é devolver dízimo. Fala amém, irmãos? Diz assim, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Por que ele está dizendo que é a nação toda? Porque o lugar lá fechou. Ninguém mais leva nada. Acabou. Mesmo quando os levitas recebiam algo lá no campo, eles tinham que mandar uma parte para Jerusalém. Enfim, irmãos, a coisa descambou total. Diz assim, ó, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é o nome que nós lemos agora há pouco. A câmara do tesouro. Porque havia o templo e havia o lugar que eles levavam as coisas, que é a câmara do tesouro, que é isso que eles chamam a casa do tesouro. A casa do tesouro não é a casa da moeda, gente, que a gente acha. Não, a casa do tesouro era um lugar onde o povo levava as ofertas, eram guardadas. E era este lugar que Tobias arrendou, da mão do sumo sacerdote. Virou casa do demônio, do endemoniado, em vez de ser o lugar da adoração a Deus. Perceberam que o negócio foi feio? Por isso que Deus fala, vocês desviaram, vocês aceitaram um negócio desse. Continuando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Você já parou para perguntar, por que Deus fala, traga os dízimos para ter mantimento na minha casa? Não é. A igreja precisa de mantimento. Agora estou associando com o texto lá de Neemias. Não tinha mantimento porque mantinha a estrutura religiosa em Jerusalém e em Israel. Se não tinha mantimento, não tinha sacerdotes, nem levitas, nem estrutura, e consequentemente o povo todo estava sofrendo e cada vez caindo num buraco maior.
É o cara caindo num buraco e cavando para dentro. Em vez de tentar subir, o cara cava para dentro. Era isso que estava acontecendo. Perceberam como o texto fala? É um texto exatamente do mesmo princípio. Eu estou lendo com vocês o texto. Está aqui. Ó. É um texto sagrado, está aqui. A gente falou muito sobre Malaquias, mas talvez nunca parou para pensar aonde ele estava associado, que época era isso, irmãos? É na mesma época de Neemias. Ele profetizou o que estava acontecendo. Então Neemias era um administrador. Malaquias era um profeta, fala amém. Então Neemias estava correndo para todo lado, tentando resolver o problema, como um administrador. Aí o profeta vem e traz a palavra revelada, fala amém. E vai no cerne da questão, vai no ponto X. A causa do problema que vocês estão vivendo é porque vocês pararam de me adorar como vocês adoravam. Vocês pararam. Esse é o problema. Que diz então, vou ler o 10 de novo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falando assim, faz uma prova comigo. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem... Bênção como? Sem medida, não dá para medir. É algo que não dá para medir. 11. Por vossa causa repreenderei o devorador. Repreenderei quem? Devorador. Para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. Quer dizer, a planta vai produzir, vai ter prosperidade. Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Malaquias aponta a causa do problema, diz o que fazer e diz o que vai acontecer depois. Eu quero chamar a sua atenção no finalzinho, no versículo 12, diz assim, ó: todas as nações vos chamarão o quê? Felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. E eu abri o texto aqui falando do quê? De um povo festejando de uma tal forma que a festa deles ultrapassava os muros de Jerusalém. Por quê? Porque Neemias foi muito macho, foi lá e resolveu o problema. Foi isso que aconteceu. Malaquias profetizou. E aí, Neemias foi dar cara a tapa. Falou, nós vamos resolver. Deus falou que é isso, vamos para cima. Vamos para cima, vamos resolver. Em resposta ao problema profetizado por Malaquias e sentido por todo o povo em Jerusalém, Neemias age. Agora Neemias não tem só a impressão, o sentimento do que está acontecendo. Neemias também tem uma palavra revelada de Deus através do profeta Malaquias. Agora ele vai com força para resolver. Fala amém. Amém. Primeira coisa que ele faz, ele vai combater diretamente a causa do problema. Ele não vai alisar aqui não, ele vai resolver. Diz assim, Neemias 13, versículos 4 a 9, diz assim: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias. A gente já leu isso, né? Eu estou só repetindo. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenavam para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou.
a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus e as ofertas de manjares e o incenso. Fala amém. Neemias vai exatamente no ponto chave do problema, profetizado por Malaquias. Ele vai aonde? Vai lá na câmara do tesouro, na sala do tesouro, vai lá. Irmão, ele faz um despejo na casa de Tobias, pega tudo e joga tudo pro lado de fora. Não precisou de mandato, não precisou de nada. Ele chegou lá, ele chegou jogando os móveis, aquele arrastão, e mandou tudo para fora. Ele estava indignado. Até falar de uma ira santa. O que é uma ira santa? Aqui Jesus teve. Jesus não irou por bobagem, Jesus irou porque estava na casa do pai dele de uma palhaçada. Aqui Neemias estava irado também. Tira esse Apocalipse, está atrapalhando a bênção de Deus para o povo, está atrapalhando o serviço sacerdotal, o serviço dos levitas. Ele foi lá, arrancou tudo. Primeira coisa, ele foi resolver o ponto-chave. Vai conselho para você. Você tem algum problema, você sabe de onde veio, tem uma palavra, uma revelação, vai para cima e resolve o mais rápido que você puder. Fala amém. Não fica alisando não. Não fica alisando. Algumas mudanças na nossa vida, se não forem radicais, elas nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Tem coisa que você tem que romper de uma vez. A partir de hoje, não mais. Não quero mais se tem alguma porcaria, se tem algum vício, alguma coisa. Vai, rompe, joga fora, toca fogo, enfim, tira aquilo da sua vida, rompe para valer. Não fica... Vai para cima em nome de Jesus. Amém. Tá? Continuando aqui. Agora que ele restaurou a casa do tesouro, ele vai fazer o quê? Restaura a manutenção dos levitas. Quando fala manutenção, é o sustento dos levitas, tá? Neemias 13, de 10 a 14, é a continuação do mesmo texto. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles, Amã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Porque o quê? Então, Neemias escolheu pessoas que estavam sendo fiéis mesmo quando os outros não eram. Sempre tem. Eram poucos, mas tinha. Tá? E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Então, primeiro, ele vai resolver aonde começou o problema, que era aquele arrendamento da casa do tesouro para um endemoniado morar. Ele foi lá e despejou o endemoniado, jogou as coisas dele tudo fora. Primeira coisa. Depois ele chamou os levitas sacerdotes, vamos reunir de novo. Aí o povo começou a trazer de novo. Fala menos. Começou a trazer o dízimo, a primícia, a oferta, o sacrifício, e aí começou a reorganizar e colocou pessoas fiéis, porque esse Eliasibe não era fiel. Irmãos, para manusear o dinheiro da casa de Deus, não pode ser gente infiel. Eu ajudo o pastor, eu vou ajudar a montar a oferta, arrumar as coisas, não sei o quê. Você é dizimista, você é ofertante. Irmãos, não tem como, se você não é fiel, você não tem como ajudar. Não tem como, irmãos. Você tem que entender que tem princípio espiritual, não é? Não tem como. É um médico contaminado querendo curar os outros. Ué, vai se curar primeiro, depois vai lá ajudar os outros. Então não funciona. Mais um ponto. Neemias, né, para vocês entenderem tudo o que aconteceu aqui. Agora voltando e lembrando do começo. Por que o povo lá no capítulo 12 está celebrando, festejando? E como é que eles estão celebrando e festejando? Vamos lá?
Vamos ler de novo? Vou voltar aqui no texto do começo. Neemias 12, de 44 e 47. Não, peraí. Não, aqui. Vamos voltar aqui. O 43 em diante, diz assim: no mesmo dia ofereceram um grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu de longe. Agora, continuação, do 44 ao 47. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros. Perceberam que eu estou falando do mesmo assunto? Mesmo assunto? Por quê? Lembra que eu falei que no 13 diz que porque o povo celebrava, estava tudo bem, mas antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha se associado com Tobias. É por isso que havia uma grande festa, porque agora a vida voltava para Jerusalém. Então diz assim: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Fala, amém? Então você percebe, esse era o motivo desse povo estar festejando tanto, porque agora as coisas voltavam a caminhar. Fala, amém? Voltavam a caminhar, mas a causa toda que desencadeou um processo de miséria. Eles começaram a trabalhar no sábado porque não tinha dinheiro, o dinheiro não dava mais. Mas quando eles serviam a Deus, presta atenção, eu tenho 100, eu tiro 10, entrego, devolvo ao Senhor. Tiro a primícia, tiro uma oferta, um sacrifício. Vamos supor que eu fiquei com 80 e entreguei 20, somando tudo. Uma conta aqui de cabeça, tá? Somando aqui. Fico com 80. Com 80, eu consigo trabalhar e descansar no sábado. Tudo bem? Simples assim? Conta fácil. Agora, eles não entregavam mais. Então, eles ficavam com 100%. E o dinheiro não dava, então eles tinham que trabalhar no sábado. A conta não bate. Bem, quando eu tinha 80%, eu trabalhava 6 dias e vivia bem. Agora eu tenho 100, trabalho 7 dias e não vivo bem mais. Como é que você explica essa conta? Percebeu como as coisas funcionam? É espiritual. É por isso que Malaquias diz: e por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é o devorador? É um demônio. Se você estudar o livro do profeta Joel, você vai ver lá que tem 4 tipos de demônios: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. 4 gafanhotos do inferno. Que o primeiro vem e tira uma parte, o outro vem e tira mais, o outro vem e tira mais, o outro vem e acaba com tudo. Leia com calma. E lá diz a causa, no livro do profeta Joel. Então você percebe, irmãos, que havia uma miséria, uma escassez, porque o povo deixou de ser fiel. Como eu disse para vocês, nós vamos aprender a ser vencedores. Nós venceremos com Neemias, fala amém. Porque Neemias, em parceria com o profeta Malaquias, eles nos ajudam a entender que a nossa prosperidade não vem da força da nossa mão, mas vem da bênção de Deus. Quando a gente não conhecia Jesus, trabalhava muito, trabalhava, e a vida não ia para frente, sempre devendo, sempre enrolado, sempre com dificuldade. Jesus libertou, transformou nossa vida, nos abençoou. Nós aprendemos o princípio da fidelidade e a nossa história mudou. Tinha gente que não tinha nada, na verdade não é que não tinha nada, não é zero. Tinha menos que nada. Pastor, mas como é que alguém tem menos que nada? Está devendo. Simples assim. É negativo. Tinha gente, irmão, que devia para todo mundo. A vida nunca ia para frente, nunca andava. Você chegou na igreja, você não tinha nenhuma oferta para dar. Você foi desafiado a entregar um dízimo do dinheiro que você não tinha. Pastor, como é que eu vou entregar um dízimo do dinheiro que eu não tinha?
Você aprendeu assim, o primeiro que você receber, você tira a parte de Deus e traz para cá. Não é assim que a gente aprendeu? E Deus mudou a nossa história. Nós somos prova disso. E nós vemos, aqui, eu quero encerrar minha palavra. E o Senhor em Malaquias diz assim, eu sou o seu Deus e eu não mudo. Eu não mudo. É o mesmo Deus? E por que a coisa não está indo para frente? Eu quero chamar a sua atenção. Cuidado. Um princípio quebrado abre caminho para outros princípios virem. Isso aqui é muito sério. Parecia uma coisa assim. Deixou de entregar lá um dízimo, oferta, primícia na casa de Deus. E aí minha vida continua. Mas você viu um monte de coisa começou a acontecer? Se Neemias e Malaquias não tivessem entrado na história, irmão, presta atenção. Eu quero deixar uma última frase aqui para você, que eu escrevi aqui. Deixa eu voltar aqui. Primeiro, Neemias não, deixa. É isso. Neemias encerra o seu livro, resumindo o trabalho que ele fez para o Senhor e o seu povo. Colocaram aí? Obrigado. Leiam vocês. Neemias encerra o seu livro, resumindo o trabalho que ele fez para o Senhor e o seu povo. Então ele vai encerrar o livro de Neemias, no capítulo 13, fazendo um breve resumo de 2 versículos dizendo o que ele fez para Deus. Aí você vai ver o que ele vai dizer que ele fez. Pastor, mas ele fez muito mais, mas ele considera o que ele fez mesmo, é isso aqui. Diz assim, 13, 30 e 31. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Nunca tinha ouvido esse termo, só tem na Bíblia. De toda estrangeirice. E designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Presta atenção, irmãos. Limpei, pois, de toda estrangeirice. O que era o princípio da estrangeirice? Era o casamento misto, a cultura pagã, a associação com os estrangeiros, permitir o comércio no sábado. Tudo isso tinha a ver com os estrangeiros. Eles vinham para vender no sábado. Era uma provocação, irmão. Os caras vinham no sábado, não podia vir durante a semana. Por que os caras vinham no sábado? Porque durante a semana eles vendiam lá na terra deles. Aí no sábado, que é um dia sagrado para o Senhor, os caras vinham para Jerusalém, irmão, isso é uma ofensa. Entenderam? Então ele falou, esses princípios que foram trazidos porque esses caras estavam se associando, eu tirei tudo isso. E ele fala, e designei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um ao seu mistério. Entendeu? Quer dizer, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, está tudo resolvido. Ele resume toda a obra dele. Mas você fala, pastor, ele fez muralha, pastor, ele cuidou da área social, ele resolveu o problema de juros na cidade, abusivos, enfim, ele fez tanta coisa. Mas ele resume com as coisas importantes. Ele tirou a contaminação que fazia esse povo fazer coisa errada e trouxe o serviço de adoração e cuidado para o povo de volta. Fala, amém? Isso que ele fala. E ele termina dizendo o seguinte: como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Ele encerra a carta dele. Irmãos, eu já falei isso para vocês algumas vezes. O livro que eu mais admiro na Bíblia é o livro de Neemias. Sobre liderança, para mim, Neemias é o melhor livro sobre estudo de liderança que eu conheço na Bíblia. Tá? E eu deixei uma frase aqui, tá? Para a gente poder ler junto e pensar. Põe para mim? É isso aí. Quando o inimigo quer parar algum servo de Deus, ele lhe oferece o que mais lhe atrai. Quando o inimigo quer parar a igreja, quer dizer, todos ao mesmo tempo, ele ataca as contribuições. Se a igreja não tem estrutura para caminhar, o povo todinho vai. Vamos ler de novo, vamos lá? Quando o inimigo quer parar algum servo de Deus, ele oferece o que mais lhe atrai. Só um minutinho. Isso se chama tentação.
O que é mais atraente. Certo? Quando o inimigo quer parar a igreja, todos, de uma vez, o que ele faz? Ele ataca as contribuições. Pronto. Ele ataca as contribuições, ele já para de exercer seu papel, e naturalmente nós somos falhos e pecadores, a gente tem uma tendência a descambar para o errado. É a igreja, o ensinamento, a doutrina, a oração, a intercessão, a cobertura espiritual, o discipulado, estou usando a linguagem de hoje, tá? Dos nossos dias, é que nos mantém na presença de Deus. Pastor, mas é Deus, sim, é Deus através dos seus servos. Não só da liderança, mas também do corpo de Cristo. Porque a gente se reúne, a gente congrega, a gente está junto. Quando a gente não consegue mais estar assim, a gente não sobrevive mais. Espiritualmente falando. Pastor, lá no começo da igreja primitiva, o pessoal se reunia. Irmãos, hoje não é mais assim. Qualquer lugar que você fizer um ajuntamento, ele é capaz de ter. Aqui no Brasil agora, ligou até ser sem preço. Está ficando complicado isso. Então, um espaço, uma estrutura, uma linha de pastores que cuidam, que oram, que visitam, que vão resolver problemas, atendem pessoas. Irmãos, isso é que nos mantém firmes na presença de Deus. Por isso que Deus mandou congregar. E presta atenção, agora eu vou ser direto. E quando você sonega aquilo que pertence a Deus, você contribui para alguém se perder. Você contribui para alguém deixar de ser alcançado. Você contribui para que um trabalho se mantenha, para que um trabalho avance. Nós queremos fazer isso, mas nos falta recursos. Nós queremos desenvolver tal coisa, nos falta recursos. Nós queremos ter tal coisa, nos falta recursos. Irmãos, se nós todos fôssemos fiéis como Deus quer, nós não teríamos nenhum problema financeiro na igreja. Se todo mundo trouxesse o seu dízimo e a sua premissa, a gente estaria tranquilo. Não falo tranquilo no sentido assim, bem mantido, conseguindo fazer. Nós temos alguns desafios esses dias. Nós temos 3 igrejas nossas, nesse momento, que precisam mudar de salão. 3. Para mudar de salão, tem que ir para um lugar maior, tem que ter um dinheiro para fazer isso. Tem que ter um caixa para fazer isso. Como nós fizemos aqui, lembra? Para mudar para cá, tem que se levantar. E tem mais uma igreja nossa que a gente vai abrir uma igreja nova. Fala amém. Aí a pergunta vai, e cadê os recursos? Cadê os recursos? Eu estava orando esse mês todinho, falando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o seu povo? Muitas pessoas esse ano entraram no princípio da infidelidade, irmãos. Deixaram de delegar seu dízimo, sua polícia, deixaram de ser fiéis, deixaram os compromissos, os votos de lado. Isso é muito sério, irmãos. E eu trouxe essa palavra para vocês como uma reflexão, como um pastor de vocês e como um profeta de Deus, para trazer a sua consciência. Pastor, é pela arrecadação? Não, irmãos, a igreja continua aqui. A igreja está aqui. Não tem uma conta atrasada. Fala bem isso. Porque Deus cuida da igreja. Presta atenção. Se você entra num princípio desse, quem que vai para baixo? É você. Quem que vai ter problema? É você. Eu não estou jogando praga em ninguém, não. Estou lendo o texto do que Deus diz. Porque Deus levanta pessoas que nos ajudam a fazer. A obra de Deus é mantida. A obra de Deus é mantida. Mas muitas coisas que poderiam ser feitas não são feitas. Por quê? Por causa da nossa infidelidade. Eu quero convidar todos a ficarem em pé nessa manhã. Eu quero fazer uma oração com você muito séria. Muito séria agora. Pastor, toda oração é séria? Sim. Mas eu quero que você preste bem atenção. Que é importante que você esteja orando agora, abrindo o seu coração para o Senhor. Porque, irmãos, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração agora. E a primeira coisa que nós vamos orar, nós vamos pedir perdão a Deus. Eu quero pedir perdão a Deus. Por quê? Porque talvez eu não tenha sido uma pessoa tão clara para dizer algumas coisas. Mas quando eu falo, eu explico. Mas Deus também me cobrou. Eu também tenho que ensinar mais e falar mais, não no sentido de ficar exagerando,
mas trazer conhecimento da palavra para você, como eu trouxe hoje. Deus me cobrou isso, eu estou me corrigindo. Mas é importante que você entenda uma coisa, né? Quando você falha com Deus, você falha não somente com Deus ou com a casa dele, você falha com outras pessoas que deixam de ser beneficiadas quando você é infiel. Muitas vidas, a sua descendência é contaminada, o povo começou a falhar, os filhos começaram a sofrer, a família começou a sofrer, os casamentos começaram a sofrer. Agora o pai de família que tinha um tempo com a família não tem mais, porque ele precisa correr atrás do ganha-pão, porque agora não tem mais a prosperidade divina, ele está por conta própria. O devorador entrou, percebeu que um monte de coisa ruim começa a acontecer quando a gente é infiel. Fala, meu Deus, vou fazer uma campanha, meu Deus, eu vou orar mais, vou levantar às 3 da manhã para orar. Irmãos, é bom levantar às 3 da manhã para orar, mas tem coisa que não é oração, tem coisa que é ação. Eu quero fazer uma oração para pedir perdão, Deus, Senhor, me perdoe, porque eu tenho negligenciado, deixado de não valorizar esse princípio. Eu quero colocar a minha vida em ordem na Tua presença. Hoje, a partir de hoje, eu quero alinhar minha vida com os Teus princípios. Eu creio que o Senhor vai cuidar de mim. Não vou exagerar no trabalho, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. O meu tempo para Te adorar, para ir na Tua casa, para fazer alguma coisa na obra de Deus, eu vou abrir mão de outras coisas, mas eu vou cumprir os meus compromissos. Porque Deus vai cuidar de mim, da minha casa e da minha família, em nome de Jesus. O povo estava passando miséria com 100%, enquanto anteriormente o povo prosperava com 80%. Foi o que eu falei com vocês agora há pouco. Então não se preocupe, Deus é quem cuida de nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã. Pai, a Tua palavra, aquela palavra que o Senhor me ordenou para falar, que o Senhor me mandou falar, eu trouxe aqui hoje como sacerdote, como pastor desta igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, Deus, caia no coração dos Teus filhos como uma boa semente. Pai, que ela produza frutos a 30, a 60, a 100 vezes mais. Isso traga uma transformação, uma mudança em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós temos levado as coisas da Tua casa de qualquer maneira, sem compromisso. Nos perdoe quando temos sido falhos com os nossos dízimos, com as nossas primícias, com os nossos votos. Nos perdoe, Senhor, porque temos negligenciado o trabalho da Tua casa, da Tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, estenda as Tuas mãos, que nós sejamos uma igreja poderosa, viva, uma igreja abençoada e abençoadora. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo o vínculo com a miséria, com a derrota, com a escassez. Nós repreendemos, bate em retirada agora, espírito de miséria, devorador, vai embora agora em nome de Jesus. Assim como os Teus filhos se comprometem com a fidelidade ao Senhor, que os céus sejam abertos em nome de Jesus, que o inferno não tenha mais poder sobre essas vidas, Senhor. Traz a Tua provisão, o Senhor declarou que todos os povos dirão como eles são felizes, como eles são abençoados, como eles são prósperos. A Tua palavra diz em Malaquias: eu farei a diferença em tudo que serve e não serve a Deus. As pessoas verão. Honra os Teus filhos, Pai, que Te honram nesta manhã. Aqueles, Senhor, que estão voltando à Tua presença com fidelidade. A partir de hoje, que as portas do céu, as comportas dos céus sejam abertas sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, hoje nascem novos negócios, crescimento, prosperidade, promoção, empreendimentos. Hoje nascem empresários nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Nascem pessoas que estão avançando, passando em concursos públicos, concursos com alto grau de salário, em nome de Jesus. A miséria, a derrota, a dívida no banco está quebrada, em nome de Jesus. Todo o mal que Satanás, os demônios, os gafanhotos trouxeram sobre essas vidas está anulado agora. Nós levamos tudo diante do Teu trono agora, Senhor, em nome de Jesus. Que aqueles que se comprometerem à fidelidade, Pai,
Escreve uma nova história a partir de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.